Olá, meu nome é Rafael, sou aluno de Matemática e Licenciatura da Universidade Federal do Amazonas. Eu vim falar um pouco sobre volume de sólidos geométricos e expor aqui no vídeo, né? Antes de eu começar a falar, vou fazer uma pequena introdução. O meu principal objetivo aqui nesse vídeo é fazer medidas com sólidos geométricos. Para isso, eu vou precisar de algumas... Eu vou ficar revisando de vez em quando algumas noções de áreas de figuras planas, que certamente já foi estudado. O principal objeto de estudo vai ser alguns sólidos geométricos, com prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. Mas o que vem a ser o volume de um sólido? O volume de um sólido é a medida é a medida de um sólido, certo? Volume é a mesma coisa que uma medida, que é dado por um número real positivo associado ao mesmo. E para medir um sólido, a gente tem uma noção de unidade de área lá da geometria plana. Aqui na geometria espacial, para a gente fazer as medidas no espaço, a gente tem que ter a unidade de volume. Essa unidade de volume geralmente é um cubo, que tem volume igual a 1. Por exemplo, se a medida da aresta de um cubo for 1 centímetro, o volume será 1 centímetro cúbico. Se a aresta medir 1 metro, seu volume será 1 metro cúbico. Correto? Então a gente vai tomar aqui como nossa unidade de volume o cubo de volume 1. Vou passar para o outro. O primeiro que a gente vai falar são os prismas. Eu dei uma definição formal, depois eu vou explicar. Consideremos um polígono convexo de n lados situado no plano beta em um segmento de reta PQ que intercepta beta. O que é isso? Eu vou ter um plano, certo? E contido nesse plano, eu vou ter um polígono. Dentro desse plano eu vou ter um polígono de n lados e eu vou ter um segmento de reta PQ que intercepta este mesmo plano. Chama-se prisma a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a PQ, com extremidade nos pontos do polígono e situados no mesmo semiespaço determinado por beta. Vamos ver no desenho o que é isso. Eu vou ter aqui o meu prisma, né? Como eu havia comentado na definição, esse é o meu segmento de reta PQ. E esse em branco que você está vendo aqui dentro do sólido são os segmentos paralelos a esse PQ, com extremidades no polígono que está situado no plano beta, e a outra extremidade está no polígono que está situado no plano eta, que é esse de cima. Parece um N, é uma letra grega chamada eta, certo? A união desses segmentos vai formar essa minha figura que está em azul escuro, azul marinho. Isso que a gente chama de prisma. E H vai ser a altura do meu prisma. E que tem bases. A base vai ser os polígonos situados em cada plano. De cima, o beta e o eta. Esses polígonos que estão fixados aqui nesses planos. Vão ser as bases. Finalmente, o volume do prisma. A gente mede o volume do prisma fazendo o produto da área da base pela altura. Quando eu comentei lá que íamos precisar de alguns conceitos de geometria plana, de áreas, estava me referindo exatamente a isso. O prisma é um sólido geométrico que vai depender muito do formato da sua base, certo? Dependendo do formato da base, vai ser um cálculo diferente para cada sólido. Mas, em geral, a área da base vezes a altura vai me dar o volume do prisma. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu tenho exemplo de um prisma, é um cubo. Um exemplo comum. Aí, peguei um cubo de lado 2, de aresta 2, certo? A gente pode identificar aqui que a base de um cubo é 1,
quadrado. Então, a gente tira. Qual vai ser a área do meu quadrado da base? Vai ser 4. Porque 2 vezes 2 é 4. Multiplicado pela altura, que também é 2. Então, vai ficar o volume do prisma igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, o volume do meu cubo é 8 centímetros cúbicos. Se você reparar, nesse caso, para eu determinar o volume do meu sólido, eu apenas fiz o produto das dimensões, certo? E, por sorte, a dimensão do cubo são todas iguais. Vamos para outro exemplo aqui. Temos o paralelepípedo. Né? Mesma ideia. Você pode achar a área da base e multiplicar pela altura, usando a fórmula do volume do prisma. No mesmo pensamento, você, pensando de forma diferente, pode pensar que eu fazendo o produto das dimensões também eu vou conseguir determinar o volume. E vai acontecer, certo? Eu tenho um paralelepípedo de dimensões 5, 2 e 3. O produto dos três vai me dar exatamente o volume total do meu paralelepípedo, que é um prisma, exemplo de prisma. Vamos passar para o outro sólido geométrico agora. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre a pirâmide. Vou dar uma definição formal aqui, depois vou falar sobre algumas propriedades. Consideremos um polígono convexo de n lados situado no plano beta e um ponto Q fora dele. Então, a mesma ideia do prisma. Vou ter um plano beta, um polígono contido nesse plano, certo? Dentro desse plano e um ponto em cima, fora dele, certo? Chama-se pirâmide a reunião dos segmentos com uma extremidade em Q e a outra nos pontos do polígono. Antes da gente definir o que é uma pirâmide regular, vamos ver um desenho como é que a definição está falando, né? Mesma ideia. Tenho um polígono de n lados, já expliquei, porque tem o motivo de ter 6 e n pontilhado, e um ponto Q fora do meu plano, certo? Os segmentos de reta que ligam, que tem extremidade Q e chegam no meu polígono contido no plano beta, a reunião desses segmentos vão dar origem à minha pirâmide, vou chamar de pirâmide, certo? E essa pirâmide tem altura h, ok? E você pode observar que as faces laterais da minha pirâmide são triângulos. A altura desse triângulo a gente diz que é uma apótema. Vamos voltar lá no slide anterior. Para definir o que é pirâmide regular. Quando o polígono que está lá naquele plano beta for um polígono regular, a gente diz que a pirâmide é regular, certo? A pirâmide é regular se o polígono daquele plano lá que a gente viu vai ser também regular. Ok? Esse polígono aqui embaixo. Se esse polígono for regular, posso afirmar que minha pirâmide é regular. Finalmente, o volume da pirâmide, que vai ser dado por um terço da área do produto entre um terço da área da base vezes a altura. Correto? O volume de uma pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Então vamos ver algum exemplo aqui rápido de uma pirâmide. Vou pegar essa pirâmide que é uma pirâmide regular, pois a base dela é um triângulo equilátero de lado 6, certo? E de altura 10. Para me calcular o volume dessa pirâmide, primeiro eu tenho que achar a área da base. Se vocês, agora relembrando mais uma vez o conceito de geometria plana, de área, na verdade não é nem de área. A altura de um triângulo equilátero vai ser o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, esse triângulo de baixo, da base,
vai ter altura 3 raiz de 3. E como eu sei que a área de um, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, então chega à conclusão que esse produto aqui vai dar 9 raiz de 3. Tendo a área da base em mãos, a gente pode aplicar a fórmula, a equação que dá o volume da pirâmide. Vai ficar 1/3 da área da base vezes a altura, que é 10. Fazendo as contas, isso vai dar 30 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,76, acho que 1,7 alguma coisa. O valor vai dar aproximadamente 52 centímetros cúbicos, vai ficar 51,96. Aí eu arredondei para 52 centímetros cúbicos, certo? Então, vamos passar para o próximo. Muito bem. Agora vamos falar de cilindros. Mais uma vez, uma definição normal. Consideremos um círculo de centro O e raio R, situado no plano beta em um segmento de reta PQ, não nulo, não paralelo e não contido em alfa. Chama-se cilindro a reunião dos segmentos congruentes e paralelos a PQ, com uma extremidade nos pontos do círculo situados no mesmo semi-espaço determinados por beta. Muito bem, vamos ver o que é isso aqui no desenho. Eu tenho aqui dois planos, um beta e um eta, um segmento de reta PQ, correto? Onde o cilindro vai ter a mesma ideia do prisma, só que a diferença é que a base é um círculo, certo? Aí lá no prisma é um polígono, é um polígono. Aqui vai ser um círculo, mas é a mesma ideia. O cilindro vai ser o conjunto das semi-retas paralelas a esse PQ aqui, que juntas, né, claro, unidas vão formar o sólido completo, que a gente chama de cilindro, onde H é a altura. Esse G que você está vendo aqui, no slide passado, deixa eu voltar lá. O cilindro possui duas bases, que são as duas circunferências, do plano do eta e do beta, né? E esse G vai ser a geratriz. Você deve estar perguntando, na verdade a geratriz não vai ser esse G, vai ser esse é o eixo de revolução. Porque na verdade o cilindro ele é uma superfície de revolução, onde eu pego o segmento. Cilindros, vamos lá. Consideremos um círculo de centro O e raio R, situado no plano beta e um segmento de reta PQ não nulo, não paralelo e não contido em alta. Chama-se cilindro a reunião dos segmentos. Cilindros. Consideremos um círculo de centro O e raio R situado no plano beta e um segmento de reta PQ não nulo, não paralelo e não contido em alta. Chama-se cilindro a reunião dos segmentos congruentes paralelos a PQ, como extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por beta. Cilindros. Consideremos um círculo de centro O e raio R. Agora a gente vai falar sobre 1, 2, 3. Agora nós vamos falar sobre cilindros. Vamos ver uma definição aqui, formal. Consideremos um círculo de centro O e raio R situado no plano beta e um segmento de reta PQ não nulo, não paralelo e não contido em alfa. Chama-se cilindro a reunião dos segmentos congruentes e paralelos a PQ, como extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por beta. O cilindro possui duas bases, geratrizes, e o R é o raio da base. Vamos dar uma olhada lá no desenho.
Então, esse aqui é o cilindro. É a mesma ideia do prisma, só que a diferença é que, em vez de uma base ser um polígono, vai ser uma circunferência, né? Mas a ideia é a mesma. O cilindro vai ser a união dos segmentos paralelos a PQ, né? Que tem extremidade na base na circunferência, no círculo do plano beta, e a outra extremidade está no círculo do plano eta. Certo? Vai ter a altura h, correto? E assim vai ser formado o cilindro, que é uma superfície de revolução e tem uma geratriz. Se você observar você tentar enxergar um retângulo, esse RG aqui, quando você girar ele em torno do eixo de revolução do cilindro, quando você tiver só ele, você girar ele em torno de um eixo, você vai obter um cilindro. É por isso que a gente chama de uma superfície de revolução, correto? Onde h é uma altura. A equação do volume do cilindro é área da base vezes a altura, a mesma do prisma, só que já explicada a diferença, né? O volume do cilindro é o produto da área da base pela medida da altura. A gente pode observar. Vamos lá para um exemplo. Um exemplo de ter um cilindro, raio da base 3 e altura 10 metros. Né? Para a gente calcular, a gente tem que primeiro verificar a área da base, de raio 3. Se a gente lembrar lá de geometria plana, a área de um círculo, né, vai ser IR ao quadrado. I vezes o raio ao quadrado. Sendo que o raio é 3, então vai ficar 9π. 3 ao quadrado é 9. Então, a área desse círculo da base do cilindro vai ser 9π. Portanto, a gente tendo o valor da base, e da área da base, a gente pode multiplicar pela altura, que vai dar 90π. Então, o volume é igual a 90π metros cúbicos. Certo? Assumindo o π igual a 3, vamos dizer, ficaria 270 metros cúbicos. Beleza? Vamos para o próximo sólido geométrico. Agora nós vamos falar do cone. Definição. Consideremos um círculo de centro O e raio R situado no plano beta e um ponto V fora de beta. Chama-se cone a reunião dos segmentos de reta com uma extremidade em V e a outra nos pontos do círculo. Em um cone tem-se uma base, uma geratriz, vértice e o raio da base. Vamos observar aqui no desenho do cone. Vamos lá. Eu tenho um plano beta aqui, onde eu tenho um círculo, né? Um círculo contido nesse plano. E todos os segmentos de reta aqui que tem extremidade no círculo e vão no ponto que fica fora, a união desses segmentos forma o que chamamos de cone. Certo? E esse H representa a altura do cone, que também é uma superfície de revolução. Se você observar esse triângulo que tem lados RG aqui, se você pegar e girar ele em torno do eixo, certo? Você vai obter um cone. É uma superfície de revolução. A equação do volume do cone é dado por πr ao quadrado sobre 3, um terço de πr, um terço da área da base do círculo vezes a altura. Certo? O volume de um cone é o produto de um terço da área da base pela medida da altura. Vamos verificar um exemplo agora. Vou pegar aqui um cone. Vou pegar um cone de raio da base 3 e altura 10. Para a gente calcular, a gente tem que primeiro calcular a área da base. Relembrando, a área de um círculo é πr ao quadrado. Como o raio é 3, então a área da base fica 9π. Com isso, a gente aplica na fórmula. Então, o volume do cone vai ser 9π sobre 3 vezes 10. Essa conta vai dar igual a 30π. Certo?
Portanto, como a minha unidade está em metros, o volume do cone será 30 pi metros cúbicos. Então, agora falaremos do próximo sólido. Falaremos da esfera. Considere um ponto O em um segmento de medida R. Chama-se esfera de centro O e raio R ao conjunto de pontos P do espaço, tais que OP é menor ou igual que R. A esfera também é um sólido de revolução gerado pela rotação de um semicírculo em torno de um eixo que contém um diâmetro. Vamos ver o que é isso. Bem, se você observar aqui, ó, todo ponto, todo segmento que é menor ou igual que R, que é esse raio, ele é o ponto da esfera. Ou seja, o ponto da esfera são todos. É só a casca de uma bola, assim, intuitivamente falando, né? É só a parte de fora que é a esfera, certo? São todos os pontos que satisfazem essa condição, que esse segmento seja menor ou igual que R. E o volume de uma esfera é dado por 4πr ao quadrado sobre 3, certo? Se a gente quiser calcular o volume, essa é a equação. Vamos verificar um exemplo agora? Eu tenho uma esfera de raio 3, né? Aplicando a fórmula, a gente substitui no lugar do r ao quadrado, 3 ao quadrado. Vai ser 9. Então, 4π vezes 9 sobre 3 é igual a 12π. Então, 12π é o volume da minha esfera, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.